Antes de começar a mensagem, eu queria fazer uma oração. Então peço que você curve sua cabeça junto comigo. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado porque a gente pode estar aqui para louvar a Ti, lembrar a morte e a ressurreição do Seu Filho Jesus, que nos salvou. E a gente te pede que o Senhor abençoe a gente agora com entendimento, com vontade de entender a Sua palavra e com entrega à Sua vontade. E é no nome do Senhor, Seu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, hoje, por incrível que possa parecer, é a primeira vez que eu falo na igreja de Salto. Quem já foi na escola no Branta, já ouviu alguma mensagem. Mas é sempre bom pregar para a igreja que eu venho sempre, né? E hoje realmente parece que está tudo sendo providencial por Deus. Os cânticos que a gente cantou não foram por acaso. Essa fé que está firmada no Senhor, que a gente acabou de cantar, vai ser justamente o que a gente vai falar agora. E, por sinal, a passagem que o Lar citou de Jesus no barco com os discípulos vai ser a passagem que a gente vai ler também. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que se tem uma coisa que os brasileiros gostam, é de cuidar do seu corpo, né? Especialmente as mulheres e os jovens. Alguns não. Fazer esportes e ir na academia são algumas das recomendações que a gente tem, né? Para deixar o corpo saudável. A gente muitas vezes pode não gostar do exercício em si, né? Porque dá uma certa dor, um certo sofrimento. Nosso corpo às vezes dá uma gemida, dá um dolorido aqui e ali. Mas todo mundo gosta dos resultados que surgem dos exercícios, né? A gente fica com o corpo forte, a gente fica bem disposto para o dia, a gente previne doenças, especialmente as cardíacas. Então, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é exercício, cuidar do nosso corpo. E eu falei dessa parte que às vezes é dolorido para a gente nos nossos exercícios, porque muitas vezes acontece a mesma coisa quando a gente precisa fazer os exercícios para o nosso espírito. A gente também precisa exercitar nosso espírito. E é justamente desse exercício que eu quero falar hoje, como está escrito aqui em cima, exercitando o nosso músculo da fé. A gente precisa, da mesma forma, exercitar nossos músculos da fé, como a gente precisa exercitar nossos músculos físicos. Em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, a gente precisa ter um músculo da fé forte, firme, para que a gente possa passar por esse momento da melhor maneira possível. Se a gente está com esse músculo flácido, com esse músculo sem praticar, a gente pode não passar por esses momentos de uma maneira boa. E o pior de tudo, nesse fim, quando a gente está com esse músculo da fé atrofiado, sem prática, nós perdemos nossa confiança em Deus. Esse é o pior resultado de todos. Então hoje eu gostaria de falar para todos nós como Jesus desenvolveu o músculo da fé dos seus apóstolos. Como ele fez um programa de exercícios, como a gente vai na academia que tem um programa de exercícios, né? Primeiro você vai fazer perna, depois braço, depois peito. Da mesma forma, Jesus tem um programa de exercício da fé com seus discípulos. Para quê? Para evitar que eles tenham uma saúde espiritual precária. E a gente vai ver isso aonde? Justamente na passagem de Jesus no barquinho, que é Marcos 4:35. Você pode ir abrindo sua Bíblia comigo, ou seu celular, lá em Marcos 4:35. Se você não tem Bíblia no celular, você pode acompanhar aí na tela. Mas antes de ler na tela, eu só queria fazer um pequeno panorama do que estava acontecendo aqui, né? Jesus já tinha gasto uma certa quantidade de energia, né? Várias pregações, várias mensagens para os discípulos para ensinar para eles o que era a fé, a parte teórica. E agora seria a parte que ele ia colocar na prática. Já tinha ensinado toda a teoria, então agora vamos ver como é na verdade, né? E aí, esse evento para testar a fé deles
para eles praticarem a fé deles, aconteceu justamente enquanto eles estavam dentro do barco, cruzando o Mar da Galileia. Jesus e os 12 discípulos. E a gente vê... Eu vou ter que virar de costas, desculpa. É só para saber. Vou ficar aqui. A passagem fala o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem até que um tanto conhecida, né? De quem já leu a Bíblia algumas vezes, já frequentou a igreja há alguns dias. E nessa passagem eu queria destacar 4 pontos de como Jesus fortalece, quer que a gente fortaleça a nossa fé, né? Como que é esse programa de fortalecimento da nossa fé. O primeiro passo é que ele nos traz a tempestade, né? Para os apóstolos, muitos deles eram pescadores. Eles já tinham estado no mar muitas outras vezes. Provavelmente já tinham enfrentado muitas outras tempestades. E eles eram experientes, eles estavam acostumados a esse tipo de situação. Mas essa tempestade aqui dessa passagem foi diferente para eles. Porque eles tiveram medo. E para alguém que é experiente no mar ter medo, é porque era algo realmente muito sério. Eles realmente estavam correndo o risco de morte. Não era qualquer coisinha pequena. Então, o primeiro ponto que a gente vê da tempestade chegando nas nossas vidas é que isso realmente é uma provação. É algo superior a toda a capacidade, todos os recursos que eles tinham disponível ali naquele momento para enfrentar. Eles não tinham muito o que fazer, a não ser se entregar a Jesus. E nas nossas vidas, as provações podem vir de diferentes maneiras. Para algumas pessoas, elas vêm como problemas de saúde. Para outras pessoas, elas vêm como problemas financeiros. Para outras pessoas, vêm como dificuldades na família, dificuldades de relacionamento. Para cada um é de um jeito. Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? É mais ou menos isso. Porém, independentemente da forma como a tempestade vem para você, ela vai ser uma ameaça, ela vai ser um inimigo. E muitas vezes você não vai ter recursos para combater ela. Então esse é o primeiro passo que Jesus, o Senhor, faz com que aconteça. Ele permite com que a tempestade, com que a gente chegue na tempestade, com que a gente experimente essa tempestade. E o segundo passo? O segundo passo é que ele permite com que a tempestade teste a nossa fé. Todos nós passamos por diferentes tribulações, diferentes tempestades na nossa vida. Algumas delas testam o nosso amor, outras testam nossa paciência, outros testam nossa resistência, outros testam a nossa saúde. Mas essa tribulação, essa tempestade que eu estou falando agora, é diferente. É uma tribulação que ela vai quebrar todas as barreiras que tem na sua vida. E ela vai atingir diretamente naquilo que você tem de mais importante na sua vida espiritual, que é justamente a sua fé. Porque no final de tudo, a pergunta que vai mais bater na sua cabeça, a pergunta mais importante para você responder no final, vai ser: você ainda acredita em Deus? Você realmente acredita em Deus, depois de tudo isso que você passou? E a provação da sua fé realmente é o último dos testes. E por que é o último dos testes?
porque vai ser justamente bater naquele que criou tudo, naquele que é o mais importante para toda a criação, que é Deus. E olha só o que a Bíblia fala sobre Deus nesse momento, né? Deus, ele está sobre toda a criação. É o que a gente vê lá em Jó 42:2. Agora a gente vai ver algumas passagens que estão relacionadas com o livro de Jó. Por quê? Porque a vida de Jó foi mais ou menos isso, né? Ele perdeu tudo que ele tinha e o último teste dele foi realmente o teste da fé. E aí Deus começa a fazer várias perguntas para ele, né? Você sabe quem... Você estava lá no momento da criação quando eu criei o pó da terra? Você sabe o que passa na cabeça de todo mundo? Ele faz várias perguntas são perguntas retóricas, né? Que é para Jó perceber o quão insignificante ele é, o quão dependente de Deus ele é. E que, no final de tudo, o que vai depender na vida dele é se ele tem a fé em Deus. Então, olha só, Deus está sobre toda a criação. Jó 42:2. Deus está sobre o interesse de todas as nações. Jó 12:23. Deus está sobre o nascimento dos homens e sobre a sua vida. Deus está sobre o sucesso e o fracasso na vida. E Deus está sobre cada um dos acontecimentos bons ou ruins que acontecem no mundo. Muitas das coisas que estão escritas aqui, a gente às vezes se pergunta, né? Por exemplo, está sobre todos os interesses das nações. Hoje a gente está aí sobre uma ameaça de uma possível guerra entre Estados Unidos e Coreia, talvez, aumente. Algumas pessoas se preocupam com isso. Outras pessoas se preocupam com o que vai acontecer no dia a dia da sua vida. Ele está sobre cada um dos acontecimentos bons ou ruins que acontecem na nossa vida. Então, a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida significa que toda tempestade que vem na nossa vida é programada por Ele. Toda tempestade também é controlada por Ele. E toda tempestade encontra o significado final nele. A tempestade, aqui de Marcos 4:35, testou a fé dos discípulos e não a habilidade deles de navegar com o barco no meio da tempestade. Não foi isso que Deus estava provando ali. E esse programa de desenvolvimento da fé de Deus é feito exatamente para testar a sua fé. Esse é o objetivo final. Sabe, você pode vir a ficar depressivo, nervoso, desencorajado, com medo, cansado. Pode acontecer tudo isso com você. Mas, novamente, a pergunta final, a pergunta que vai importar depois que você passar por tudo isso é: você continua acreditando em Deus? Você realmente acredita em Deus? E isso leva a gente para o terceiro passo. E o terceiro passo desse programa é que Jesus te deixa na tempestade. Ele deixa você lá por um tempinho. Sabe, os apóstolos, eles perceberam o perigo ali e tentaram fazer de tudo antes de acordar Jesus. O último passo foi acordar Jesus. E Jesus também poderia muito bem nem ter acordado para acalmar a tempestade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia estar lá dormindo, pensar: tempestade, acalma aí. Acalmou. Ele também poderia nem ter falado: acalma-te, sossega-te. Poderia ter acontecido tudo o que ele queria, poderia ter sido acalmado do jeito que ele queria. Mas ele permitiu com que os apóstolos fizessem de tudo para chegar naquele momento e acordassem ele. Ele permitiu com que eles corressem o perigo até o último minuto. Sabe, as pessoas são pegas pelas tempestades na vida e muitas vezes elas se perguntam, né? Por que eu? Por que agora? Por que tem que ser dessa forma? Ou então, quanto isso vai custar? Quanto tempo isso vai durar? Como que eu vou sobreviver depois de tudo isso? Elas querem saber a condição dos seus corpos, a condição da sua vida durante essa tempestade. Quando a questão real que realmente importa, novamente é a condição da fé delas. Porque no final, tudo vai se resumir a se você continua tendo fé em Deus, se você continua crendo em Deus. E durante essa tempestade, elas se perguntam tudo isso, e realmente isso tudo não importa, porque
Não importa se no final elas vão viver ou se elas vão morrer. Porque o que importa é se elas vão ter fé. Se elas vão continuar vivas, que elas continuam tendo fé vivas aqui. Se elas vão morrer, que elas morram e estejam no braço de Deus, que elas tenham aceito Deus e vão morar com Ele na eternidade. Então, isso é o que realmente a aprovação é. Deus nos leva para as águas profundas, onde a gente não tem controle nenhum, onde a gente não tem recursos suficientes para enfrentar esse momento. E é no olho da tempestade, no olho do furacão, que a fé, que é pequena, é engrandecida e que a fé verdadeira é revelada. É justamente nesse momento que a fé se desenvolve. E assim, se você passa por uma tempestade e apenas passa, não tem resultado nenhum na sua vida, você acabou de desperdiçar um momento na sua vida. Você acabou de desperdiçar um momento importante na sua vida. Porque são nesses momentos que acontece o nosso crescimento. São nesses momentos que, como eu disse, a fé é revelada. Agora, se você passa por esse momento e aproveita, aí sim você fez com que sua fé crescesse. Você fez com que a maturidade, você atingiu uma parte da maturidade na sua vida. E aí que está um ponto da diferença também entre cristãos e não cristãos, né? Crentes e não crentes. Infelizmente, os não crentes, as tribulações também vêm para eles da mesma forma como vêm para os crentes. Só que vem e passa. Não tem um resultado concreto na vida. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas vão se lembrar desses momentos como momentos terríveis, não vão tirar lições boas para a sua vida. Agora, o cristão é exortado para passar esses momentos de tribulação e tirar lições proveitosas para a sua vida. Lições que vão acrescentar e muito na sua vida espiritual. E isso leva justamente ao quarto passo, que é que ele te leva para as águas mansas. Os apóstolos, eles viram com os próprios olhos que Jesus acalmou a tempestade e fez com que o vento parasse, as ondas parassem, né? E aqui eu queria trazer uma outra passagem na Bíblia que descreve muito bem esse momento, que é a passagem em Tiago. Podem acompanhar aqui comigo na tela mesmo. Tiago descreve esse momento como um momento que você atingiu a maturidade, né? Fala assim, Tiago 1, versículos 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Sabe, a sua fé, ela não vai estar completa quando você decorar a Bíblia inteira. Não. A sua fé vai estar completa quando você passar por essas provações e as provações fazerem com que você cresça. Quando você continuar acreditando em Deus, quando você continuar tendo amor em Deus, quando você continuar tendo esperança que Jesus vai voltar para nos libertar e levar com Ele para a vida eterna. Toda tempestade natural é difícil de ser enfrentada. Estou falando a natural mesmo, chuva. Da mesma forma, é difícil de ser enfrentada as tempestades da nossa vida. Mas, novamente, é que as tempestades que nós conseguimos passar, que nós conseguimos superar, elas acrescentam muito na nossa vida. Elas fazem com que a gente cresça e mude para melhor. No fim das contas, nossos corpos, nossa conta bancária, nossas amizades, nossa família, a gente pode ter perdido alguns entes queridos, então tudo isso pode estar arrasado, pode estar em frangalhos. Mas se aquilo que a gente experimentou no nosso eu interior, se aquilo que a gente experimentou naquele lugar onde o Espírito habita, permanecer pacífico e seguro e habitado por Deus, então você teve crescimento. Então você
passou pela tempestade e foi um vitorioso. E qual que é o resultado disso tudo? É que Deus está criando em nós uma fé inabalável, uma fé imutável e uma fé inegável. E está fazendo com que o nosso espírito da fé se fortaleça para que quando próximas tempestades vierem, a gente possa enfrentar isso de uma maneira melhor, talvez com maiores recursos, talvez também podendo ajudar pessoas que vão enfrentar essa tempestade com palavras de consolo, com ajudas materiais, de alguma forma. Deus está preparando a sua vida. Mas, novamente, a gente só vai conseguir encontrar esse local de maturidade, esse local de grandeza, que fala aqui em Tiago, essas águas mansas, né? Se nós passarmos por toda essa tempestade com Ele, com Deus. Sem Ele, não dá certo. Porque é com Ele que nós podemos descansar tranquilamente. Depois que Jesus acalmou a tempestade para os discípulos, eles descansaram tranquilamente, sem qualquer medo. E a fé deles se fortaleceu. Então, maturidade e integridade é saber que nós precisamos de Deus e que Ele vai estar lá para nós em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. E para fechar a mensagem de hoje, que não era muito comprida, eu tinha esquecido de falar isso. Eu acredito que todas as pessoas precisam de Jesus, de alguma maneira em sua vida, né? Alguns precisam dele justamente para se libertarem, para fazer com que as consciências que estão tomadas por culpa, por pecado, por falta de arrependimento, sejam convertidas. Então essas pessoas devem fazer o quê? Se entregar a Jesus e terem suas vidas remidas nas águas do batismo. Terem suas vidas purificadas na água do batismo. Isso a gente pode ver lá em Atos 2, dos versículos 36 até o 38, né? Se você quiser anotar, a gente não vai ler agora. Outras pessoas precisam de Jesus para renovar o seu compromisso de fé com elas. Sabe, são pessoas que já aceitaram Jesus, mas que não estão junto com ela, deram uma desviadinha no caminho aí. Se você se entregar novamente a Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te colocar novamente para trabalhar. Ele vai encontrar o lugar seu na obra dele e você vai voltar a trabalhar para Ele. Basta você querer, basta você se arrepender daquilo que você está fazendo e se entregar nos braços dele novamente. Isso a gente pode ver lá em 1 João 1, do 6 até o 9. E alguns precisam de Jesus justamente para fortalecer a sua fé, justamente para passar por esses momentos de tribulação que a gente acabou de falar. Por quê? Porque estão com a fé um pouco fraca, estão junto com Jesus. Mas a nossa fé varia, né? Ela não está 100% a todo momento. A gente tem fé, mas não está a todo momento 100%. Então a gente precisa dele para fortalecer essa fé, para a gente ter esse sentimento de que ele está junto conosco nos nossos desafios. E para deixar com que ele guie a gente para as águas calmas. Que é justamente essa passagem que a gente acabou de ver em Tiago. 1, do 2 até o 6. Eu queria dizer para você o seguinte agora, que qualquer que seja a sua necessidade, dentro dessas três ou alguma das outras, que você entregue a sua vida para Cristo. E eu queria te convidar para fazer isso agora, nesse momento. A gente vai cantar um cântico, Lu já preparou um cântico, e se você quiser vir até aqui à frente, a gente ora juntos, e que você seja abençoado e continue sua vida junto com Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a encontrarmos o Teu caminho nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de tribulação. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos a fé em Ti, nos ajude a não desviarmos nossos olhos de Ti para que a gente possa crescer, a gente possa se fortalecer, a gente possa ter o nosso músculo da fé cada vez mais e mais forte, para que não percamos a esperança em Ti.
para que nós possamos espalhar o seu amor por essa terra, e nós possamos anunciar as maravilhas de Jesus, a maravilha que foi Ele ter nos salvo, a maravilha do Senhor ter o enviado para que a gente pudesse ter nossos pecados perdoados, redimidos e termos a vida eterna junto contigo. Nos ajude a sermos também sempre agradecidos a Ti, quando passarmos pelas tribulações, reconhecermos que somos dependentes de Ti, e sem Tu, nós não seríamos nada. Nos ajude a termos essa consciência e a reconhecer isso em cada minuto de nossas vidas. E é no nome do Senhor, seu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.